Olá a todas e a todos, eu sou o Max Sirius, sou terapeuta junguiano, magista, e esse é o canal Sirius 93. Se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, você pode falar comigo pelo meu Instagram, e-mail ou por WhatsApp. Os links de todos os contatos estão aqui abaixo. Os materiais que eu usei como referência também estão na descrição desse vídeo. Essa é a segunda parte da história de Marcelo Ramos Mota. Se você ainda não viu a parte 1, o link está na descrição. O ano é 1962. Karl Germer havia morrido em outubro, e Sasha Germer havia enviado cartas para Mota dizendo que ele era o The Follower. Sasha procurou Mota dizendo: "Meu telegrama para você foi um pedido de ajuda para salvar a obra e a biblioteca, e esperava que você entendesse, pois ele deixou tudo aberto. Depois do que aconteceu durante a sua internação no hospital, estou morrendo de medo de que algo aconteça da mesma maneira que destrua o trabalho da vida de Karl." O problema aqui é que Mota não se dava com Sasha há muito tempo. Além disso, a forma de treinamento do Germer com Mota incluía essas dinâmicas de deixar a pessoa em dúvida e se questionando o que era verdade. Germer, por exemplo, nunca havia dito a Mota que ele era o herdeiro de todo o legado de Crowley, dos direitos autorais e da OTO, apesar de que isso estava explícito por Crowley no seu último testamento. Ao longo dos anos, haviam tido várias intrigas entre Sasha e Mota que não são muito claras. Outras pessoas relatam que Sasha era uma pessoa muito paranoica e avoada com tudo e com todos. Tendo dificuldades com Mota, Sasha apelou para a ajuda de Phyllis Sackler, membro da loja Agape que morava na Califórnia. Muitos dizem que Sasha também era uma pessoa muito pouco pragmática, daquelas que você pergunta uma informação importante e a pessoa vai desviando do assunto até ficar irritada. Sasha também não gostava de Phyllis, o que tornava as coisas mais difíceis. Em 1º de novembro daquele ano, Phyllis Sackler disse a Mota que, segundo Sasha, ele era provavelmente o herdeiro da biblioteca de Crowley. Mota recebeu uma carta de Fred Mendel, membro da família de Donald Weiser e gerente da livraria Weiser. Mendel também avisou a Mota da morte de Germer e perguntou o que deveria fazer com o dinheiro arrecadado com a venda de Liber Aleph. A Mendel, Mota disse que o Liber Aleph pertencia a Germer e que a renda deveria ir para Sasha Germer. Isso incluía não apenas os royalties, mas todo o lucro da publicação do livro que Mota tinha aberto mão em favor de Germer. Para Phyllis, Mota perguntou incrédulo se era mesmo verdade que Germer tinha morrido. Em 8 de novembro de 1962, Mota escreveu a Sasha uma carta grosseira, entre outras coisas, exigindo que ela explicasse o que diabos ela queria dizer com The Follower. Isso nunca foi explicado. Em 9 de novembro, Sackler escreveu a Mota afirmando que o testamento de Germer havia sido encontrado e nomeou Mota como herdeiro místico, um título que não estava no testamento de 1951 de Germer. Esse é um ponto polêmico na história. Talvez Sackler tenha confundido e achado um outro papel. Talvez ela quisesse bajular Mota. Talvez Sasha tenha dito isso para Phyllis na esperança de Mota ouvir indiretamente. Ou havia um outro testamento que sumiu ou foi sumido. O fato é de que o testamento encontrado era de 1951, 2 anos antes de Germer conhecer Mota. Ele dizia: "Essa é minha última vontade e testamento. No caso de minha morte ou acidente, eu deixo toda a minha propriedade e posses para minha querida esposa, Sasha Ernestine André Germer, como única herdeira. Isso se refere à minha propriedade pessoal, da qual ela é a administradora única. No que concerne a propriedade da Ordo Templi Orientis, da qual eu sou a cabeça, eu determino que isso seja passado às cabeças da ordem, mas que minha esposa, a senhora Sasha E. André Germer, deverá ser a executora desta parte de meu testamento com Frederick Mellinger, grau 9 da OTO. Eu determino que meu corpo seja cremado. Karl Johannes Germer, Nova York, 4 de dezembro de 1951. Sackler lembrou mais tarde que Sasha pediu minha ajuda e eu gradualmente dirigi para as montanhas para ajudar o máximo que pude. No começo, ela não conseguia encontrar o testamento de Karl, e depois de 5 visitas minhas, ela finalmente decidiu que não aguentava eu ou minhas opiniões,
Então me mostrou a porta. Aparentemente, a gota d'água foi uma oferta de Phyllis que, convenientemente, disse ter recebido uma mensagem dos chefes secretos de que ela, Phyllis, deveria guardar os materiais da biblioteca. Em 26 de janeiro de 1963, Sasha Germer escreveu a nota: "Você ainda assim foi a última grande alegria na vida tão atribulada dele. Você é jovem, você é o futuro da obra. Eu não acreditei quando Cal disse: ainda demora outros 10 anos antes de fazermos de Mota o herdeiro. Mas, espiritualmente, você é o herdeiro dele. Eu considero o testamento de Cal uma tarefa santa, e o testamento será cumprido em todos os seus detalhes." Em 9 de julho de 1963, Mota escreveu um texto chamado Carta a um Maçom, endereçada ao que Mota chama de um maçom osiriano, chamado Luiz Gastão Costa Souza. Em 30 de agosto de 1963, Mota escreveu a Sasha Germer: "Eu lhe peço urgentemente que me escreva com clareza quanto às últimas disposições de Cal no que concerne a OTO e a ordem oculta sobre o nome de Telemann. Eu quero saber quem é a CEO. Se é você, eu me curvarei a você como o irmão do grau 9 que sou. Se é qualquer outra pessoa, você não precisa me dar o nome dele ou dela. Apenas me diga que sabe quem é. E, por favor, informe a CEO de que eu, a Zelator da AA e Homem da Terra de Telemann, solicito uma patente para executar trabalho oficial da OTO no Brasil." Em 15 de dezembro de 1963, Mota conta que recebeu uma carta de Sasha Germer que não respondia nenhuma das suas perguntas e que falava, entre outras coisas, o seguinte: "Antes que definitivamente mande minha petição ao advogado e aos tribunais, desejo ter certeza de se uma patente enviada a você, dia 20 de abril de 1962, está em suas mãos ou não." Foi isso que eu falei imediatamente após a morte de Saturnus. Nisto, você tem o direito de abrir uma loja e ensinar até o grau 3, inclusive. Esta carta escrita por Saturnus daria alguns direitos a você, já que você pode ser a cabeça de sua própria loja no Brasil. Mas, por favor, não misture isso com ser a cabeça externa. Esse comentário deixou Mota muito chocado. Sasha estava falando de uma patente para trabalhar até o grau 3 da OTO, igual a que Kenneth Grant havia recebido anos antes. Olhando de fora, faz sentido que parte do ruído que houve durante 1962 entre Germer e Mota tenha sido porque Germer teria enviado uma patente, entendendo isso como um voto de confiança no trabalho de Mota, e por outro lado, sem patente, Mota não entendia por que Germer o cobrava com tanto rigor e certas atitudes. Nesse contexto, uma patente até o grau 3 é um documento que, com exceção do caso de Kenneth Grant, expulso em 1955, nenhuma outra pessoa havia recebido até então. Mota responde estarrecido, questionando por que Germer não havia mencionado a patente em outras correspondências. "Eu nunca recebi nenhuma patente da OTO. Como você pode pensar que eu receberia um documento de tal importância e não confirmaria o recebimento? Quando foi mandado? Como carta registrada? Se não foi registrado, é inútil ir aos tribunais por causa disso." Além disso, Mota começa a questionar quem é o OHO, e nessa carta diz: "But if there is no outer head of the order, I claim the position by right of initiation." Algo como: "Se não existe cabeça externa da ordem, eu reivindico a posição por direito de iniciação." E completou: "Por favor, tente se lembrar de que eu sou um mestre do templo, de acordo com as palavras do próprio Cal." A petição que Sasha menciona aos advogados era a posição de que o cabeça da OTO deveria ser o suíço Hermann Metzger, o mesmo que Germer havia mandado Mota dar uma bronca. Eventualmente, o advogado do inventário de Germer, Gard Chisholm, consegue contato com Frederick Mellinger, que é citado no testamento de Germer como co-executor. E esse plano vai por água abaixo. Mellinger desencarta ao advogado de Sasha. 23 de setembro de 1963. "Prezado Sr. Chisholm, recebi sua carta de 20 de setembro de 1963 com uma cópia de uma petição para o Tribunal de Sucessões de Testamento que a Sra. Germer pretende assinar e registrar. O senhor solicitou minha crítica sobre a petição e aqui ela está.
Pelas seguintes razões, devo objetar a declaração na petição. Como o senhor sabe, o testamento declara, em relação à propriedade da Ordem do Templo e Oriente, que esta deve passar para os chefes da Ordem, e que Frederick Mellinger haja como co-executor desta parte do testamento. A senhora Germer decidiu, sem perguntar a minha opinião neste importante assunto relativo a esta parte do testamento, nem entrar em contato comigo de forma alguma para aceitar o estranho manifesto do Sr. Metziger, impresso nessa primavera, como verdade evangélica e reconhecendo mesmo como o grão-mestre grau 10 da Ordem e soberano grão-mestre geral. Sem acordo entre Mellinger e Sasha, o advogado concluiu que era impossível executar o testamento. Durante 1963, Mota continuou enviando cópias de Liber Aleph para a livraria Samuel Weiser, que vendia os livros nos Estados Unidos. O acordo era de que o que era devido pela Weiser deveria ser pago a Sasha Germer. Sasha dizia em cartas que estava passando fome e Mota se recusava a acreditar. Ele continuou cobrando atitudes e explicações de Sasha, inclusive que ela mandasse a ele cópias dos rituais da OTO para que ele pudesse trabalhar. Aqui é importante fazer um parênteses. Na década de 60, Phyllis Sackler escreveu uma carta para Carl Germer cheia de dedos. Eles eram amigos e Phyllis sentiu-se na obrigação de confrontar Germer, que vivia dizendo que haviam espiões roubando suas correspondências, gravando conversas e vigiando a casa. Phyllis citou um caso de que certa vez estava na casa de Germer e ele perguntou 3 vezes se ela tinha devolvido um livro que ela estava lendo. Cada vez, ela indicou exatamente onde estava e cada vez Germer esqueceu e continuou se preocupando com isso. Phyllis conclui que nem todos são espiões. Por outro lado, graças à Lei de Acesso à Informação estadunidense, sabe-se hoje que Germer estava de fato sob a vigilância do FBI. O arquivo de Germer tem mais de 50 páginas e começa em 1941, se estendendo até o final da vida de Germer. Tendo isso em perspectiva, Mota menciona em muitos dos seus textos diversos serviços de espionagem sabotando seus esforços e o vigiando. Não vieram a público evidências disso, mas como no caso de Germer, por conta do contexto, era bem possível que algum grau de vigilância ou intervenção possa ter acontecido. Essa preocupação do Mota incluía a ideia de que a caixa postal de Sasha estava sendo vigiada. Em 31 de março e 1º de abril de 1964, o Brasil sofre um golpe político liderado por uma coalizão de militares e empresários contra o regime democrático. A partir dessa data, se instala no Brasil uma ditadura militar, inicialmente sob a liderança do general Humberto Alencar Castelo Branco, um dos principais líderes do golpe. Algumas décadas depois, durante um julgamento no estado do Maine, Mota fala sobre 1964. Eu escrevi e publiquei um livro sobre Crowley e a OTO em 1962. Mas neste livro, eu critiquei de maneira muito forte os comunistas. E depois de 1964, eu destruí a edição porque não queria ser associado com o tipo de governo que eu sabia que viríamos a ter. Depois de inúmeras frustrações na carreira de roteirista, é mais ou menos nessa época que Mota tem contato com um dos seus futuros discípulos, Euclides Lacerda de Almeida. Depois de inúmeras frustrações na carreira de roteirista, em 1965, aos 34 anos de idade, Mota decide começar a dar aulas de inglês em cursos e praticar judô. Em 19 de março de 1965, Mota perguntou a Phyllis Sackler se ela sabia o que havia acontecido com Sasha Germer, já que Mota não tinha notícias de Sasha desde dezembro de 1963, quando ele pediu uma cópia da patente que Germer teria enviado e teria extraviado no caminho. Em Os Serviços de Inteligência Não São Inteligentes, Mota fala em terceira pessoa da sua condição em 1967. Mota perdera tudo com o golpe. Durante alguns anos, ele nem sequer tivera dinheiro para transporte, comida ou teto, e fora reduzido a viver no quarto de empregada de um apartamento pertencente a um conhecido judeu que ele considerava um amigo. Esse trecho ressalta de que o Mota tem uma atitude muito esquisita, para dizer o mínimo, de apontar que certas pessoas que ele convive são judeus. Ele não faz isso com nenhum outro tipo de pessoa, exceto os judeus. Em 1967, a Weiser encomendou 100 cópias do Liber Aleph. Mota escreveu
pedindo informações sobre os pagamentos que estavam sendo feitos a Sasha Germer. Em 9 de maio, ele recebeu a resposta dos Weiser que Sasha supostamente tinha dito que eles guardassem o dinheiro até que tudo fosse resolvido nos tribunais. Como na cabeça de Mota, Sasha era mentirosa e intrigueira, quando ela disse que estava passando fome, Mota não acreditou. E esse comentário, vindo dos Weiser, reforçou a crença de Marcelo. Como Mota, no caso, estava passando fome, ele pediu aos Weiser que mandassem então o dinheiro dos direitos do livro para Mota, e que caso Sasha perguntasse, eles deveriam mostrar a carta de Mota. Fred Mendel foi o responsável por intermediar esse processo. No dia 24 de maio, Mota recebeu uma ordem de pagamento dos Weiser. Novamente pelas cartas, existe um certo ruído que nunca ficou claro se é parte de um extravio normal de correspondência, serviços de inteligência ou alguém mentindo. Mas Mota conta que, dia 7 de outubro de 1968, ele recebeu uma carta de Sasha. Ele esperava que ela fosse queixar do dinheiro relativo ao Liber Aleph, mas nem tocou no assunto. No entanto, Sasha falava coisas como, abre aspas, para encurtar uma longa história, eu devo lhe informar de eventos que são da máxima importância para si, pois deram-me a entender que você não apenas ainda está ligado junto à ordem, mas é a cabeça de uma loja onde se prega a lei. Isso não fazia o menor sentido para Mota, uma vez que ele havia pedido a Sasha reiteradas vezes que fizesse cópias dos rituais, pois ele não tinha acesso a eles no Brasil. E também de que ele nunca recebeu a patente do grau 3 enviada a ele quando Germer estava vivo. Ainda sobre a patente, Sasha diz: a cópia da sua patente estava nas suas pastas na biblioteca, e se não foi roubada, ainda deve estar lá. Mota fez um comentário raivoso sobre essa passagem no seu texto, se questionando o que Sasha queria dizer com "se não foi roubada". Será que a mulher não havia se dado ao trabalho de conferir o arquivo que ficava na própria casa? Nessa mesma carta, Sasha informa a Mota que, em 1967, sofreu um ataque. Um grupo de pessoas bateu à sua porta e disseram que eram irmãos da Ordem do Templo Oriente. Quando Sasha abriu a porta, eles jogaram spray de pimenta no rosto dela e invadiram a casa. Amarraram Sasha na cadeira, a amordaçaram e a sedaram, antes de roubar uma parte da biblioteca, inclusive os diários originais de Crowley, Hobbes e outros objetos. Sasha foi solta no dia seguinte por uma vizinha que a encontrou assim. Sasha Germer acreditava que tinha reconhecido a mão de uma das pessoas do grupo, a mão de Stella Sackler, filha de Phyllis Sackler. Sasha termina a carta reforçando a Mota que estava doente, vivendo com $1 por dia, e contava que, no roubo, levaram a cópia de Liber Aleph que Karl Germer havia dado a Sasha. Sasha pedia se Mota poderia enviar, de graça, um novo livro a ela, e, ao fim, pediu que Mota lhe enviasse dinheiro. Mota achou que isso era um truque e não confiou em Sasha, enviando uma carta chamando-a de mentirosa. Essa foi a última carta que ele recebeu dela. Por 10 anos, Mota vinha anotando as suas próprias percepções do significado dos versos de Liber Al e constantemente revisando suas anotações à luz da experiência. Ele começou a julgar que alguns comentários de Crowley estavam incorretos, ou pelo menos incompletos, por motivos quer de modéstia pessoal, quer pelas naturais limitações de um pioneiro. Em certas direções, Crowley não havia ido muito a fundo em seus comentários. Ele decidiu que a publicação dos comentários do Livro da Lei de Crowley, junto com os seus próprios comentários, poderia ser útil para Telemann. Após anos de revisões constantes, ele achou que havia podado a maior parte das tolices das suas anotações e a maior parte das redundâncias nas anotações de Crowley. Até então, Mota havia passado anos traduzindo material telêmico para o português, incluindo todas as instruções da AA necessárias a probacionistas e neófitos, inclusive o Liber Al. Em 1970, Euclides Lacerda de Almeida restabelece com Mota o contato que havia perdido em 1966. Em 28 de outubro do mesmo ano, Mota conseguiu uma cópia do livro Confessions of Aleister Crowley, que havia sido editado e publicado por Kenneth Grant e John Simon. Mota já havia lido o livro em versão manuscrita mostrada por Germer, mas o texto não havia sido publicado. Nessa edição, Grant se intitulava OHO da OTO.
Mota concluiu que Sasha Germer deveria ter reconhecido Grant como chefe. Em seguida, Mota começa a se corresponder com Kenneth Grant. Nessa época, Grant, convenientemente, não comentou com Mota de que Germer havia expulso Grant da OTO. Ele apenas disse que ele e Germer haviam brigado bastante, o que Mota reconheceu como familiar e ficou de boa. Em 28 de novembro, Marcelo Mota escreveu uma carta ao seu discípulo Euclides sobre uma pessoa que havia procurado Mota perguntando sobre iniciação. O texto da carta é singelo e eu acho que ajuda a ver uma das facetas do Mota. Ele diz: Caro Euclides, peço-lhe o favor de responder à carta anexa por mim, certificando-se de que este indivíduo, que não conheço, deseja com a minha pessoa. Se quer contato com a AA, diga-lhe que não tem autoridade para concedê-lo, o que é vero, mas que possui documentos referentes à ordem e poderia emprestá-los, etc. Diga-lhe também que Marcelo Ramos Mota não está aceitando candidatos à AA no presente. Se quer contato com a OTO, diga-lhe que está tentando organizar uma loja e encarregue-se dele. Se quer apenas conversar fiado, mande-o a merda. Ou converse fiado, se lhe aprouver. Grato em qualquer caso, Marcelo Ramos Mota. Em 1971, ele pediu a Grant autorização para publicar os seus comentários do Liber Al. Grant disse a Mota de que ele deveria pedir a John Simond, que era o executor literário de Crowley e autor da primeira biografia sobre a besta. Justamente o livro que, décadas antes, tinha feito Mota descobrir a existência de Crowley. Mota escreveu a Simond e os dois não se entenderam. Ele retornou a Grant com uma cópia da carta de Simond, mas a essa altura, Mota já estava bem irritado. A ideia que Mota tinha era de pedir uma autorização espiritual para o suposto chefe da OTO, e não alguém que só cuidasse dos direitos autorais. Entretanto, ao que parecia, em 10 de dezembro de 1971, o problema tinha sido resolvido, e Marcelo escreveu a Euclides informando o nome e o endereço do cabeça externo da ordem. O atual rei mundial, ou cabeça externa da OTO, chama-se Kenneth Grant. Foi reconhecido por mim como tal. Através de Grant, Mota finalmente consegue o Liber 185, chamado Colegi Sancti, e uma cópia do Liber 671. Não se sabe se esse foi o Liber Troa ou Piramidos. Esses eram documentos essenciais para o funcionamento da AA. Além disso, Mota teve acesso a diversos documentos da OTO. Em 4 de outubro de 1972, Israel Regardier publicou uma edição de Visão e a Voz, com comentários dele e de Crowley misturados. Mota escreveu uma carta a Regardier perguntando se ele tinha permissão para publicar o material de Crowley, e se sim, de quem. Regardier disse que havia recebido uma autorização de Hermann Metziger, da Suíça. Mota exigiu ver a autorização e Regardier não respondeu antes. Em 1973, Francis King publicou o livro Os Rituais Secretos da OTO, contendo, como o título diz, os rituais secretos da OTO, inclusive os documentos dos graus mais elevados. Mota conta que o conteúdo do livro era quase idêntico aos papéis que Germer havia mostrado a ele em Barstow. Isso mobiliza Mota a escrever os seus próprios rituais, acreditando que, uma vez publicados, os antigos rituais perdiam sua eficácia. Além disso, Grant e Simond publicaram as partes 1, 2 e 3 de Magic, e Stephen Skinner publicou um livro de astrologia de Crowley. Versões piratas usando a edição de Liber Aleph, compilada por Mota, também começaram a aparecer na Califórnia. Incentivado por seu próprio instrutor na OTO, Euclides escreveu uma longa e detalhada carta a Kenneth Grant, o então OHO reconhecido por Marcelo Mota, relatando-lhe os acontecimentos no Brasil e apresentando-se como o membro sênior da OTO no Brasil. A resposta do inglês deixou Euclides um pouco confuso e decepcionado. O OHO não reconhecer o seu grau na OTO, nem qualquer autoridade emanada de Marcelo Mota. Confuso, Euclides enviou uma cópia dessa carta ao seu instrutor. Marcelo Mota, em carta datada de 19 de maio de 1973, responde às dúvidas do seu discípulo com uma severa admoestação. Quaisquer dúvidas ou reservas que o tenha quanto às solicitações do Sr. Grant não serão nunca para seus ouvidos.
e ao reconhecer a autoridade do Sr. Grant. Nessa mesma época, Mota recebeu em sua casa, algumas vezes, um jovem escritor de cerca de 25 anos que estava interessado em ocultismo, chamado Paulo Coelho. Mota apresentou a obra de Aleister Crowley a Paulo. Pouco tempo depois, Paulo colocou um amigo dele em contato com Mota, o cantor de rock Raul Seixas. Após 11 anos de contato, em 18 de outubro de 1973, Mota gravou uma fita cassete para Euclides Lacerda de Almeida, o admitindo ao grau de neófito da Astrum Argento, dando origem à linhagem Adjunvo Thor, ou Mota Lacerda. Estou lhe enviando, verbalmente, notificação de que você está admitido ao grau de neófito da AA e reafirmando reconhecer Kenneth Grant como OHO da OTO, mas que Grant não tinha grau na AA. Para sua informação, Grant, cabeça externa da ordem, não tem iniciação na AA. No dia seguinte, ele gravou outra fita de instruções sobre a fundação de uma loja da OTO. Em 1973, Mota dirigiu um longa-metragem chamado O Judoca. A sinopse é: Carlos salva um senhor japonês, Minamoto, de ser atropelado. E este, que é professor de judô, lhe fica eternamente grato. Assim, Carlos começa a fazer aulas em sua academia e logo se torna um super-herói. O original desse filme provavelmente foi perdido, mas você pode encontrar o trailer do filme no YouTube. O link está na descrição. Em 14 de janeiro de 1974, David Berson assinou o juramento de probacionista da AA sob a instrução de Mota, dando origem à linhagem Adjunvo Sphinx, ou Mota Berson. Em 25 de março de 1974, Marcelo Mota concedeu o grau 9 da OTO a Euclides Lacerda de Almeida. Em 1º de maio, em uma carta, ele passou a responsabilidade para Euclides da probacionista Cláudia Canuto. Em 19 de maio, Euclides recebeu Paulo Coelho como seu probacionista na Astrum Argento. Em 26 de junho de 1974, Mota recebeu uma carta de um assistente da Weiser, chamado James Wasserman, dizendo que eles estavam analisando o manuscrito de Mota para a publicação de Os Comentários do Liber Al. Mota e Wasserman começaram a se corresponder. Na autobiografia de Wasserman, ele conta: certo sábado de manhã, eu estava em casa e recebi um telefonema da livraria. Um discípulo de Mota, chamado Raul Seixas, estava na cidade e perguntou por mim. Eu encontrei com ele para um café da manhã. Raul era um músico profissional muito popular no Brasil, que tocou algumas músicas que Marcelo havia escrito. Ele era um pouco mais velho do que eu, uma pessoa interessante, com um carisma exótico de estrela do rock. Mas ele também tinha algum conhecimento da literatura telêmica e havia trabalhado com o sistema de Mota. Raul perguntou o que eu havia achado do livro da lei. Eu disse a ele que não tinha certeza sobre os conceitos como equinócio dos deuses. Eu não entendia o que tais eventos cósmicos significavam para a mente racional. Eu disse a ele que não entendia quem era Aiwass, que não sabia realmente quem escreveu o livro da lei. Ele me olhou nos olhos e disse: Jimmy, eu vou lhe contar quem escreveu o livro da lei. Você escreveu o livro da lei. Experimentei uma epifania que durou o resto da minha vida. Como estou obviamente ciente de que não sou Aleister Crowley, nem Aiwass, o que quero dizer com isto é que a observação de Raul despertou uma compreensão intuitiva de que a natureza da verdade contida no livro da lei é tão profundamente íntima que devo estar disposto a aceitar responsabilidade pessoal pelo livro. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Eu precisei dividir o vídeo em algumas partes por conta do tamanho do conteúdo. Se for da sua vontade, curta o vídeo, comente o que você achou e compartilhe com quem gosta desse tipo de informação. Se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, você pode falar comigo pelo meu Instagram, e-mail ou por WhatsApp. Os links de todos os contatos estão na descrição. Além disso, eu também faço parte dos projetos do Calem, em especial do podcast Foco de Pestilência. Em breve, neste mesmo canal, vai ao ar a continuação da história de Marcelo Ramos Mota. Mais uma vez, obrigado a você que ficou até aqui e 93.